Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus, amém? Hoje, 10 de julho de 2024, quarta-feira, vamos dar aqui continuidade ao Sermão do Monte, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O nosso texto hoje é o versículo 21 e 22, diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Glória a Deus, né? O propósito de Mateus é testificar que Jesus é o Cristo do Velho Testamento. O contexto: Império Romano dominando, os judeus esperando aí um rei brigador, e vem Jesus falando de amor. Vamos aqui ao texto que nos diz assim, versículo 21 começa assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Jesus está citando Êxodo capítulo 20, versículo 3, onde está lá os mandamentos, e no Êxodo 20, 13, está dizendo, não matarás. Amém? Os judeus valorizavam a vida, e a lei, ela tinha esse sentido de proibir matar um ser humano, porque é o valor da vida, e nesse sentido a lei não tem nenhum problema, está certo, é o valor da vida. Então, dizer não matar é porque Deus quer que não mate, tá certo? Injustamente, assim, pegar o irmão e matar, tá certo? Então a lei tem esse sentido de valorizar a vida. E o judeu valorizava muito a letra da lei e cumpria essa lei, buscava cumprir, tá certo? E o texto vai dizer, quem matar está sujeito a julgamento. Ora, a lei, ela dizia que era dente por dente e olho por olho, tá certo? Em Êxodo 21, 14, vai ensinar que se alguém matasse outro, o irmão judeu, ele deveria ser morto. E o texto de Êxodo 21, 14 diz que mesmo que ele tivesse agarrado ao altar do templo, ele era arrancado de lá para ser morto com a mesma morte que ele tinha matado ao seu irmão, tá certo? Isso era a lei, dizia isso, e a lei, eu vou dizer assim, era a pena de morte, tá certo? Isso era a pena de morte no meio dos judeus, eles entendiam determinado por Deus, e eu vou dizer assim, eu acho que é justo o assassino que matou alguém morrer também, porque ele não matou um, então paga com a morte. Isso é pena de morte, tá certo? No Brasil não existe, porque se existisse só morreria o pessoal da direita, tá certo? Graças a Deus que não existe. Mas vamos lá, o texto vai dizer isso porque quem matar está sujeito a julgamento. Isso é o que a lei dizia, dente por dente, olho por olho. Matou, vai morrer. Entenda, meu querido, que o princípio da lei, na realidade, não era que matasse para matar o outro. O princípio da lei é que ninguém matasse ninguém. Esse é o princípio da lei, tá certo? A gente tem que entender o princípio da lei, que no Brasil não é observada, já não tem mais nenhum princípio, tá certo? Mas vamos aqui ao versículo 22, que vai dizer assim, Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Olha, é muito interessante porque Jesus amplia a lei. No Velho Testamento estava dizendo que era se matasse, ia morrer do mesmo jeito. Matou batendo com um pedaço de pau, ia morrer de porrada de pau, do mesmo jeito porque tinha matado, tá certo? Mas é muito gracioso que Jesus amplia a lei. Ele agora diz que não precisa mais você matar o outro. Ele diz que basta você, o texto diz que eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá, basta você se irá contra seu irmão. Por quê, mano? Porque tem palavra que mata. Você irado, você diz coisa que você mata a pessoa, você até inventa história que mata a dignidade da pessoa, que destrói o caráter da pessoa. Então, Jesus, ele amplia a lei, não precisa mais matar literalmente não, basta irás. Isso é gracioso, Jesus é lindo, tá certo? Porque ele não destrói a lei, mas ele veio complementar, ele amplia a lei. Ele disse, o negócio agora é o seguinte, rapaz, você não precisa mais nem matar não, se você se irá com seu irmão, você já estará sujeito a julgamento. Isso é muito gracioso, porque
não precisa matar, agora basta iraça, já é crime, tá certo? E isso é porque Jesus nos ensina a vivermos bem uns com os outros, tá certo? Isso é evangelho de Jesus. Oh, glória a Deus! Então, Cristo, ele tem em mente exatamente isso. Basta uma pequena condição de ira, porque você já está pecando, já está errando, está ofendendo. Você, com isso, você pode prejudicar a reputação de seu irmão. Você está irado, vai falar besteira aí. Vai falar até mentira. E tem uns que falam mentira sem estar irado. Aliás, está irado porque quem é do demônio só faz as coisas irado com raiva, tá certo? No caso aqui, nós estamos falando de cristão. Entenda isso. Então, Jesus amplia a lei, não precisa mais nem matar literal, basta ficar com raiva. Esse é o princípio que Jesus usa, tá certo? Então, é o mesmo princípio que nós devemos ter uns para com os outros, não nos irarmos uns com os outros, tá certo? Apesar de Paulo dizer que nós podemos nos irar, mas devemos não pecar, não querer vingança e tal. Já ensinei isso anteriormente. Vamos lá. O versículo 22 vai continuar dizendo assim: e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. Ora, é a mesma condição, Jesus amplia a lei. Basta um insulto, né? Vou falar aqui no cearense, tá certo? Você chamar o seu irmão, isso é um abestado. No Ceará a gente diz assim, tá certo? Então você está insultando seu irmão, tá? Basta um insulto. Jesus, isso é muito legal. Jesus é tremendo, tá certo? Porque ele amplia e ele vai dizer que eu acho que isso é maravilhoso, tá certo? Agora nós estamos na graça salvadora e Jesus amplia a lei. Quem vive no estado de graça não anda insultando o seu irmão, dizendo palavra de insulto, tá? Porque Jesus disse que só um insulto você já é sujeito ao julgamento do tribunal, tá certo? Então Jesus ele vai mostrar isso. O princípio que Cristo usa é isso mesmo, para que ninguém desrespeite o outro, o irmão, tá certo? Você desrespeita seu irmão por nada. Se acontecer algum problema, chame ele para conversar. Nós vamos chegar lá, que é o que ensina Mateus capítulo 18, tá certo? Mas assim, Jesus amplia a lei, diz que só um pequeno insulto você já tá sujeito ao tribunal. E o versículo 22 vai terminar dizendo assim: e quem chama tolo, e quem lhe chama tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. O negócio é sério com Jesus, não é não? Você pensa que é brincadeira? Oh, glória! Olha, no contexto de Jesus, existia um vale lá chamado o Vale de Rimon, que ficava ao sul de Jerusalém, que infelizmente, né, alguns judeus naquele contexto sacrificavam seus filhos no fogo a uma entidade lá chamada Moloque. E Jesus usa esse contexto para mostrar isso e para ensinar, tá certo? E ele vai dizer assim no final do versículo 22, e quem lhe chamar tolo será sujeito ao inferno de fogo. O Vale de Rimon, depois ele se tornou depósito de carcaça de animais e de criminosos que eram assassinados, jogavam lá dentro, e aquilo ficava queimando, e a fumaça era constante, aquele fogo com aquela fumaça era constante. Isso tornou-se símbolo do inferno, tornou-se símbolo do fogo do inferno, tá certo? E desse sacrifício que é o inferno. E Jesus usa esse contexto para... Eu vou entender que Jesus está corrigindo eles para dizer assim, olha, até com relação ao sacrifício dos filhos, né? Dizer que isso estava errado. E Jesus vai usar exatamente esse contexto para também ensinar a ele, ampliando a lei, assim, dizendo que uma mínima ofensa você já está sujeito à condenação. É porque Jesus quer que não se pratique o mal, é isso que ele está ensinando. A lei era ampliada, a lei com Jesus ela foi ampliada. Isso é muito gracioso, mano. Assim, como Cristo amplia a lei, ele está apenas nos ensinando que não devemos fazer o mal. É isso, nem pensar nele. Se você é crente, quando o mal vier aí na sua cabeça, você sai daí pensamento que esse negócio é mal. É isso que Jesus está ensinando para você ter um coração em paz. Amém? Eu acho muito bacana porque Jesus ele não destrói a lei, muito pelo contrário, ele amplia, ele torna a lei mais severa. Se você pensa que a lei da época, olho por olho, era dura,
Olha, se alguém matasse algum escondido, nunca fosse descoberto, ele ficava lá. Jesus está dizendo que só pensar, que o só desejar, que o só dizer uma palavra, assim, desagradável com o seu irmão, você já está sujeito à condenação, já está sujeito a estar aí no castigo, tá certo? Portanto, a graça, que é graça de Deus, ela é muito mais dura do que a lei. E quem entende a salvação pela graça, vive por ela, aprende essas coisas e se liberta disso. Que o mundo pudesse crer em Jesus, tá certo? Nós teríamos um mundo melhor. Amém, amados? É uma breve reflexão. A partir daqui do versículo 21, Jesus vai exatamente falar desse complemento que ele veio trazer à lei. A partir do versículo 21 até o versículo 48, ele vai trazendo esses complementos à lei. Aqui é no caso da ofensa, da morte, tá certo? Jesus vai dizer que se você só pensar, já pecou. Deus te abençoe, te livre de pensamentos maus, que você, se você não crê em Cristo, que você possa crer, e o Senhor te abençoe e te guarde graciosamente em nome de Jesus. Amém.